Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 9. O livro mais bonito da Bíblia. Aleluia. Não? Verdade? Aleluia. Marcos capítulo 9. Amém. A gente queria ler primeiro aqui do verso 1 até o verso 9. Boa. Perdão, verso 1 ao verso 8. Diz assim: Então lhes falou Jesus: com toda certeza vos asseguro que alguns dos que aqui estão, de modo algum passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Aleluia. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziu a um lugar retirado, no alto de um monte, onde poderiam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se alvas de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-la. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu, um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falava. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida, surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz que declarou: Este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. E de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. Aleluia. Esse é um texto que você conhece, é um texto bem interessante, poderoso. Eu gosto muito desse texto. Ele repete em Mateus, ele repete em Lucas. E é uma história de um momento do ministério de Jesus tremendo, poderoso. E Jesus está com seus discípulos e ele diz que daqueles que estavam ali, dos 12 que estavam ali com ele, caminhando com ele, alguns deles não morreriam sem ver o reino de Deus vindo, chegando com poder. Aleluia. E passa ali 6 dias, uma semana aproximadamente. Então Jesus ali com os 12, ele pega 3, Pedro, Tiago e João, e sobe no monte para orar, para ter um culto poderoso lá em cima do monte, num lugar a sós. E sobem eles, e a Bíblia diz que lá em cima teve um culto, irmão, poderoso. Desses cultos que mudam a história da gente. Aleluia. Tomara que a tua fé e a minha fé nessa noite tragam esse culto aqui nessa noite, como já tem acontecido desde o começo. A gente precisa viver esses cultos, reino de Deus com o seu poder. Amém? Mais alguém quer viver isso aqui, em nome de Jesus? Então, manifeste isso aí com um desejo ardente, de verdade mesmo, com expressões. E aí eles sobem nesse monte lá, e nesse monte a Bíblia diz, a história diz, o texto diz que a roupa de Jesus, ela resplandece. Se você lê em Mateus, em Lucas, você vai ver mais detalhes. Marcos, ele é mais objetivo, literalmente, é assim. Marcos, ele é objetivo, não é de muito, é ali, ó, pai resolve e tá bom, não tem muito detalhe. Não, mas eu vou tentar
dar mais detalhes hoje. Esse Marcos vai falar desse Marcos, que vai dar mais detalhes, tentar ajudar. E aí a Bíblia, esse Marcos, ele é objetivo, ele fala, mas se você ler em Mateus e ver em Lucas, você vai descobrir que tem muitos detalhes do rosto de Jesus. Ele resplandece, você ouviu aqui, como o sol, como o sol. A luz de Jesus, ela resplandece de tal maneira que os discípulos olham para ele e vê uma imagem assim espetacular, gloriosa mesmo. Jesus, e Marcos dá um detalhe tremendo que os outros já não dão, tá vendo? Tem essas diferenças. Ele diz que a roupa de Jesus ficou tão branca que nenhum lavandeiro, nenhuma tinturaria, nenhuma pessoa que mexe com lavanderia, nenhuma mulher aqui dentro, por mais que entenda de homo, de Tixan, como chama? De Vanish. Vanish é poderoso, irmão. Tinha umas camisas com umas manchinhas lá, não sai. Eu comprei Vanish e saiu, ficou zerada. Então, irmão, assim, Marcos fala assim, ó, nenhum lavandeiro na terra teria condição de deixar tão branca. Olha para tua roupa, vê se ela está com mancha, Irmão, a roupa de Jesus aqui não é uma roupa da terra. Nesse culto aqui, o rosto dele não é o rosto de um Jesus que vai andar na terra, é um Jesus glorificado, aleluia. É uma imagem de quem ele seria. Está na terra passando por um momento de humilhação como homem, mas ele se mostra como ele é na glória mesmo, o seu rosto como o do sol. A Bíblia fala, e Marcos fala da roupa dele. A roupa dele não era da terra, irmão, era do céu. A roupa que você vai ter um dia e que eu vou ter um dia, aleluia. É por isso que eu estou aqui nessa noite, é por isso que eu continuo. É por isso que nós continuamos, amém? Aliás, eu queria abrir um parênteses aqui. Não, depois eu abro esse parênteses. Era uma roupa diferente. Branca. E aí, a Bíblia diz que apareceu Moisés e Elias falando com Jesus. Imagina que culto poderoso. Calma que você não vai ver Elias e Moisés aparecendo aqui. E também se vê, não precisa repreender não, mas é outra história. E aí a Bíblia diz que estavam lá Moisés e Elias. Moisés tipifica a lei, toda a palavra, tudo que tinha de ordenança, mandamento, estatuto, tudo isso que Deus deixou para o povo cumprir para ser abençoado. E aparece também Elias. Elias é o profeta, ele simboliza os profetas, o poder de Deus. Moisés também tinha sinais e maravilhas na sua vida, mas Elias mostra um fogo, um ministério de fogo poderoso, uma coisa maravilhosa, assim como nunca tinha acontecido antes. Então está lá o profeta, aquele que simboliza todos os profetas, e toda a escritura. Quando você vê Jesus falando, vocês examinam as escrituras, vocês não entendem muito bem ela, mas as escrituras, testificam de mim. Quando Jesus fala as escrituras, ele está falando de Gênesis a Malaquias. Quando Jesus fala as escrituras testificam de mim, está se referindo a os textos de Gênesis até Malaquias, porque o novo não tinha sido escrito ainda, mas tinha, e nas leis de Gênesis, nos livros de Moisés, até depois dos profetas, tudo aponta para Jesus. E está lá nesse culto no monte, irmão, está lá o Jesus, o nosso Senhor, e alguns dos seus discípulos que ele chamou para esse culto, para esse momento. Tinham 12, ele pegou 3 e levou lá para cima. Você imagina que ambiente. E aí o Pedro, você já ouviu de Pedro aqui esses dias, bastante escola dominical, tá? Tem escola dominical, viu, irmãos? Amém? Pra você perguntar, para você tirar dúvida, para você aprender, para você ficar mais esclarecido. Então, cutuca alguém do seu lado aí. E fala para ele assim, com muito carinho, muito amor. Você é crente, você é cheio de Jesus, não é? Fala para ele assim, meu irmão, toma vergonha na tua cara e vem para a escola dominical. Não, verdade, muito duro isso. Às vezes precisa. Mas, e aí tá nesse culto lá, poderoso, irmão. E aí o Pedro, a Bíblia fala que ele, aquele jeitão dele, ele fala Jesus. Imagina, irmão, Jesus, Moisés, Elias, conversando lá das coisas que Jesus ia passar, das situações do céu. E aí a Bíblia diz que Pedro se levanta e fala, Jesus, vamos fazer, que bom que a gente está aqui nesse culto, que bom que a gente foi escolhido.
Que bom que eu estou tendo essa experiência com o Senhor. Né? Vamos fazer três tabernáculos ou 3 tendas aqui, fazendo uma referência lá atrás, nos tempos de Moisés, que Moisés ia falar com Deus numa tenda particular. Ele tinha uma tenda dele portátil que ele ia falar com Deus. E a Bíblia e o tabernáculo também naquela época era uma tenda bem grande. E quando Moisés entrava no tabernáculo, a Bíblia diz que uma nuvem cobria o tabernáculo e o próprio Deus, ele descia. Olha que loucura isso. O próprio Deus, não era Jesus, não era, o próprio Deus descia sobre a tampa da Arca da Aliança. E a voz de Deus era audível. Ele falava e dava para ouvir de maneira audível, como você está me ouvindo aqui. E Pedro estava fazendo uma referência a isso ali com Jesus. E nessa hora, vamos fazer aqui tabernáculo, tendas. E nessa hora, irmão, a nuvem desceu. No culto ali de Jesus com os seus discípulos. E uma voz foi ouvida. E a voz do Pai dizendo, ó, esse é o meu filho, a ele dai ouvidos. Nesse momento, some Elias e some Moisés. E só Jesus fica ali. Porque é assim, irmão. No fim das contas, o nosso culto aqui é só para Jesus. Ele é o centro, ele é a pessoa mais importante. Se você não está aqui nessa noite, única e exclusivamente por causa da pessoa de Jesus, você está no lugar errado. Você precisa ter um encontro com Jesus. Se eu estou aqui por causa do ministério, por causa da pregação, só para pregar, para ser pastor, se eu estou aqui para fazer algum ministério, exercer um departamento, para ajudar na dança, para dançar, para cantar, para ser se eu estou aqui só para isso, eu entendi tudo errado. E tem chegado um tempo, irmãos, nós temos visto aí situações em que Deus está trabalhando. Você já ouviu isso 1 milhão de vezes e vai ouvir de novo aqui nessa noite. Deus está trabalhando para despertar a sua igreja, para fazer com que a sua igreja conheça o cabeça da igreja, que é Jesus. Então, se você não conhece a pessoa de Jesus, certamente você vai ficar entre Moisés, vai ficar às vezes com Elias, vai inventar um monte de coisa. Mas, irmão, eles somem e hoje é só Jesus. É só Jesus. É só a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. É Ele. Ele é o centro. Ele é tudo. Ele é a motivação. Ele é tudo. Ele é a alegria do meu coração. Você está aqui para que o pastor não te ligue na segunda-feira. Oh, quero te ver no culto. Você sumiu. Se você veio para desencargo de consciência, se você veio, sei lá por que motivo, para arrumar alguma coisa, para barganhar com Deus, irmão, está no lugar errado. Mas eu sei que você não veio com motivação errada, você veio por causa de Jesus. Fala para alguém do seu lado assim, ó, você veio num culto e que Jesus está presente. E que Ele é a pessoa mais importante aqui nessa noite, irmão. É Ele, é a roupa dEle, é o rosto dEle, sabe? É a voz dEle, é a presença dEle, é a palavra. O Pai disse, esse é meu filho amado. Dai ouvidos a quem? A Moisés? Não, Moisés passou. Dai ouvidos a Elias, que é um baita profeta de poder. Não, Elias passou, os profetas passaram. Passaram no sentido de governarem, de dominarem, de serem as referências. Agora, esse é o meu filho amado. Dai ouvido a ele. Eu quero ser muito rápido, muito simples. Fala para alguém do seu lado, eu sei, irmão, eu sei. Fala para alguém do seu lado assim, ó, dá ouvido para Jesus. E que frase simples, mas poderosa, né? Dá o seu ouvido para Jesus. Deixa Ele falar com você e aquilo vai entrar. E vai te dar direção, vai te abençoar, vai te curar, vai te libertar. Irmão, que culto poderoso, que ambiente espiritual. Que ambiente glorioso, que experiência sobrenatural que eles tiveram. Mas eram 12, certo? Eram 12. E só sobe 3. 9 fica lá embaixo no monte, não sobe com eles. Mas os 3 subiram e tiveram uma experiência maravilhosa, gloriosa. Como o culto que eu quero, eu tenho certeza que você quer também viver esse culto. Mas eu preciso me atentar nesses cultos, eu preciso me atentar no ambiente espiritual, no ambiente de culto. Eu preciso ficar atento a isso, eu preciso ouvir
o que Deus está falando, eu preciso perceber que Deus está presente, eu preciso sentir que a unção está fluindo. Eu não posso chegar aqui, cruzar os braços, sabe, e ficar indiferente, pensando na segunda-feira. Irmão, esquece segunda-feira, basta cada dia seu próprio mal. Hoje é dia e essa é a hora do culto, onde Deus está presente, onde Jesus está se manifestando, aonde Jesus veio. Se eu perder isso do meu coração, na minha vida, então acabou tudo, irmão. Acabou tudo, não tem nada mais tem sentido. Mas Ele está presente, é um ambiente espiritual. É onde eu preciso ouvir a voz dEle. Eu preciso perceber o que Ele está fazendo. Eu preciso entender, sabe, que num ambiente assim, Ele está liberando palavra, Ele está tocando pessoas, está quebrantando um, quebrantando o outro. É claro que eu não vou ficar aqui preocupado com o que Ele está fazendo, mas eu preciso entender que Ele está presente. Que Ele quer falar. Que Ele quer operar. Que Ele quer me dar experiência. Que Ele quer me renovar. Que Ele quer me tocar, irmão, me tocar, para eu ser um discípulo dEle. Para eu ser um filho deste Pai de amor, que, sabe, que viva esse reino de poder. Jesus disse, tem alguns aqui que não vão passar pela morte, sem que antes vejam o reino de Deus chegando com poder. Quem é o reino de Deus? É Jesus, irmão. O reino de Deus não é outra coisa complicada. O reino de Deus com poder é o próprio Jesus na minha e na sua vida. Ele é o reino de Deus. E os caras estão lá em cima, no monte, nesse culto poderoso, glorioso, cheio de unção, cheio de revelação. Pai revelando o Filho, dizendo para ouvir Ele. Nuvem cobrindo voz de Deus. Eles estão lá, nesse ambiente maravilhoso. Mas aí a Bíblia diz no verso 9. Verso 9 diz assim: durante a caminhada, descendo o monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém revelasse o que haviam presenciado, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Acabou aquele momento de culto, a Bíblia diz que a voz, fica só Jesus, e aí terminou aquele culto ali, poderoso, glorioso, aleluia. E aí eles têm que descer do monte. E descer do monte me faz pensar que lá embaixo tem todas as realidades do meu dia a dia. Descer do monte me fala que lá embaixo tem a segunda-feira. Tem a terça. Então esse ambiente de culto, essa noite, é uma noite para eu ser cheio, para eu receber, para eu ser ministrado, para que Ele fale comigo, para que a voz dEle entre, para que a unção dEle me tome, para que o Espírito Santo possa me encher, me transbordar. Eu preciso da liberdade para essas coisas. Eu preciso viver isso. E é um tempo chegado de vivermos isso com mais intensidade ainda, amém? Eu creio nisso, nós vamos viver isso, em nome de Jesus. E aí nós estamos aqui, e aí eu tenho que descer do monte. Você tem que descer do monte. Vai acabar o culto, vão apagar as luzes, vão fechar a porta. Você vai entrar no seu carro, na sua moto, vai subir na sua moto, vai embora a pé, sei lá como, vai de bicicleta, vai não sei de como. Mas você vai embora para a tua casa. Desceu do monte. E é isso que às vezes você fica meio encafifado, preocupado, dizendo, mas segunda-feira, você vai dormir, né? E aí você vai pensar assim, mas vou ter que descer do monte, amanhã vai ser um dia. Mas aí, a Bíblia diz, continua lendo o texto, queria ler a partir do verso 14 até o verso 18. Verso 14 diz assim: assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. E logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutis com eles?
Contudo, um homem, no meio da multidão, replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Então essa é a imagem, esse é o texto. E aí Jesus desce do monte com 3, acabou o culto lá, desce do monte com 3, e eles chegam lá embaixo, tem 9 discípulos que ficaram lá embaixo. E aí eu fico pensando, o texto não diz isso, nem Marcos fala isso, nem Mateus, nem Lucas. Mas eu olho para o texto e fico pensando que Jesus pegou 3 e subiu no monte para um culto sobrenatural. Os que estavam lá embaixo, o texto não diz isso, mas os que estavam lá embaixo, o que você acha que eles talvez pensaram? Somos em 12, ele pegou 3 e nós ficamos aqui embaixo. Os 9 lá embaixo tiveram uma situação. Enquanto Jesus estava lá em cima com os 3, naquele culto maravilhoso, aquelas situações espirituais, aquela experiência tremenda, lá embaixo tinha 9 discípulos e um homem que tinha um filho que estava possesso por um demônio. Provavelmente esse rapaz já tinha uma idade, já não era mais uma criança, ou talvez um pré-adolescente, talvez um adolescente, já um jovem, né? E aí a Bíblia diz que esse pai foi lá procurar os discípulos, talvez procurar Jesus, mas não achou Jesus naquela hora, porque ele estava no culto, lá no monte. E aí esse pai chegou para os discípulos e falou assim: está aqui o meu filho, façam alguma coisa por ele, porque ele está endemoniado, e acontece isso. E aí o texto vai descrever o que esse menino passava, o que esse demônio fazia com esse menino. E aí a Bíblia diz que esse pai está lá, clamando ali. Imagina um pai que vive isso com um filho, uma situação dessa. E o texto, a Bíblia diz aí, no verso 18, verso 17, contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio, que o impede de falar. O menino não falava. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Imagina, e aí mais para frente a gente vai ler depois, fala de mais detalhes, o pai fala mais detalhes que o demônio fazia com o filho dele. E a situação é terrível. Imagina a angústia de um pai desse pai, a situação, a aflição, a angústia. Ele vai lá procurando uma solução, uma resposta, uma cura, um toque de Jesus. Jesus não está naquele momento, ele entrega para os discípulos, para os 9, e os 9 não conseguem expulsar esse demônio. O texto não fala, vai falar mais para frente algumas coisas, mas talvez os 3 subiram, Jesus subiu e ficaram os 9 lá. E talvez o demônio, esse espírito imundo, talvez achou alguma fragilidade nos 9 discípulos, porque eles não subiram no monte e ficaram lá embaixo. E talvez o coração deles ficou lá rancoroso, amargurado. Por quê? Porque um irmão está provando algo novo de Deus. Deus está abençoando o irmão, está dando uma experiência para o irmão, está enchendo a irmã, está usando a vida do irmão, da irmã. E aí talvez tem 9 lá, mas nós não subimos, não chamou a gente. A gente está aqui sempre. Não deu uma oportunidade, não deu uma chance. Talvez isso dê força para Satanás, para nos vencer muitas vezes. Quando nós vemos Deus usando pessoas, dando experiência para irmãos, para irmãs, e usando. E aí eu estou lá, braços cruzados, dizendo assim: mas essa pessoa é assim, aquela pessoa é tal. Mas por que escolheu? Por que chamou esse? Então essas coisas só dá força para um, é para o diabo. E nós não podemos viver isso, irmão. Nosso culto tem que ser: Deus está usando o meu irmão, eu vou me alegrar com isso, em nome de Jesus. Não, porque uma hora vai chegar a minha vez. Porque um momento qualquer desses, ele chama o meu nome, e eu vou fazer.
Se eu me alegrei com o meu irmão tá vivendo experiências espirituais, sabe, foi batizado, está sendo usado, está cheio do poder, cheio da unção, está falando de Jesus, está tendo revelação da palavra, eu vou me alegrar com isso. Não dá para eu viver uma situação diferente. E, infelizmente, Deus está tentando despertar a igreja, e a igreja continua com as suas rixas entre irmãos, com as suas picuinhas. Que esse é isso, aquele é aquilo, aquela. E aí só quem ganha força com isso é Satanás. Mas se nós somos igreja, nós precisamos alegrar uns com os outros. Quando alguém vier falar para você, mas esse irmão, ó, vai catar coquinho, vai te lascar. Vai orar que Deus vai te curar, você precisa ser curado, liberto. Você precisa se alegrar com teu irmão, com a tua irmã. Você precisa olhar para os teus líderes espirituais e se alegrarem com ele. Você não tem noção do que os teus líderes espirituais passam de luta. Você não faz ideia. Você não pode imaginar. Mas eles estão aqui pagando um preço para te abençoar com uma palavra, buscando ao Senhor, orando, clamando, fazendo muitas... Então, olha para o lado aí e vê alguém, irmão, que Jesus vai usar poderosamente. Gente que nem virou o pescoço. Tipo assim, quem está do meu lado é uma pessoa que eu não vou olhar para ela agora. Essa pessoa Deus não vai usar. Jesus não pode. Não, tem um monte de gente que não virou. Tem um monte de gente que enrijeceu o pescoço. Irmão, cuidado com o pescoço enrijecido. Está no texto aqui, hein? O menino ficava enrijecido, duro. Cuidado, irmão, com isso. Que às vezes eu posso entrar nessa. Irmão, se alegra, irmão. Se alegra nesse culto, porque Jesus está presente aqui, aleluia. Irmão, ele é o nosso equilíbrio. Não é nem muito Moisés, muita palavra, e nem é muito Elias, muito poder. Jesus está no meio, ele é o equilíbrio. Isso que falou, o pai falou, ó, sai Moisés, sai Elias. Tudo, a plenitude do que vocês precisam está em Jesus. Em Jesus você vai conhecer a palavra. E em Jesus você vai ter poder de Deus na sua vida. Aleluia. É isso. E está lá os 9, não conseguiram. A Bíblia diz que os 9 foram cercados. A multidão, as multidões das pessoas cercaram os discípulos e os escribas, os entendidos da lei, envolveram ali os 9 discípulos, estavam ali, e o texto diz que estavam cobrando os 9 discípulos. E Jesus desce e vê esse cenário. E Jesus, irmão, ele é poderoso para defender os discípulos dele. Ele diz, olha, o que vocês estão inquirindo deles? Vocês estão... Fala comigo. Eu sou cobertura deles. Eu guardo a vida deles. Eu tenho um propósito com eles. E aí, não tem resposta no texto do que eles estavam inquirindo. Eu imagino, olhando para o texto, que os escribas, que a multidão estava lá cobrando os 9. Ele trouxe aqui o filho dele, e vocês são discípulos de Jesus? Ué, não conseguiram expulsar um demônio? O que está acontecendo com vocês? Ué, vocês não seguem o mestre? Vocês não têm aí fala que é o Senhor, que é o Filho de Deus? E por que vocês não expulsaram? Eu imagino que era isso. O texto não diz isso, tá? Eu estou vendo o contexto e estou entendendo que eu estou. Talvez você tenha uma revelação amanhã diferente. Aí você prega ela amanhã, não hoje. Mas é assim. Está lá assim, aquela multidão cercando e inquirindo. E aí, o que vocês vão falar? O que vocês vão fazer agora? Qual é a resposta? Por que vocês não curaram, não libertaram esse demônio aí? É um demônio, está aí fazendo o que ele quer, bagunçando. E os discípulos que estão lá embaixo, rodeados, não têm resposta. E no meio de tudo isso, irmão, está o pai do menino, que foi buscar uma resposta, foi buscar uma cura para o filho dele. Você imagina, isso tudo é importante. Eu vim aqui hoje para falar só uma coisinha, mas eu preciso fazer tudo isso para eu entender melhor. Talvez você entenda melhor. Imagina, no meio de tudo isso, o filho ali, sendo atacado, ele veio buscar, desesperado, angustiado. Quem é pai, quem é mãe, sabe como é isso, quando o filho está passando por uma situação difícil, e aí, tudo isso, é terrível. Então a gente crê, sabe quando a gente crê que Deus está no controle, que Ele é soberano? Sabe quando você olha e fala,
eu creio que eu vou lá buscar Jesus e ele vai fazer um milagre. Eu sei que Jesus pode operar um milagre no meu casamento. Eu sei que Jesus só ele pode operar um milagre na minha vida, na minha saúde. Só ele, Jesus, pode operar um milagre na minha vida econômica. Só ele pode fazer um milagre. Você tem essa fé, você crê nisso, você vai lá buscar ele. E aí, por uma circunstância, você deparou com discípulos dele que não estavam num bom dia e não conseguiram operar esse milagre. E no meio de tudo isso está uma multidão inquirindo, perguntando, discutindo. E está lá o pai no seu cantinho, ainda angustiado, desesperado, sem ter uma resposta do seu problema. O filho ainda possesso e ainda debaixo desse jugo, de toda essa tribulação. E aí a Bíblia diz que esse homem, então, fala com Jesus. Eu queria ler verso 17, verso 17, novamente. Queria ler o 17 e o 18. Diz assim: contudo, um homem no meio da multidão replicou: mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio, que o impede de falar. 18. Onde quer que este o toma, joga-o no chão, então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Agora o verso 20 até o 21. E logo o trouxeram, assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão. O pai fala de algumas coisas que fazia lá em cima, no verso 17 e 18. Verso 20 ele diz: logo o trouxeram, assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Verso 22. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água. Você imagina a vida desse menino, o desequilíbrio que era fogo e água. Você imagina o que esse demônio, durante tantos anos, tanto tempo, provocou na vida dessa criança? Você consegue imaginar na sua família uma história dessa? Uma situação como essa? Como é que seria o coração desse pai aqui? Como é que estava a vida dele? Tranquila? Não, irmão. É uma situação horrorosa. Horrorosa. E o texto ainda continua. Para matá-lo, joga no fogo, na água, para matá-lo. A intenção do diabo é furtar, matar e destruir. Essa é a intenção dele. Se diz alguém falou que, quando era criança, eu fui benzida, né? Uma parte católica, e aí ia buscar no centro espírita, ia benzer, e aí aquela enfermidade sumiu. Mas, pensando bem, apareceram outros. Irmão, o diabo não cura ninguém. Vou falar de novo, o diabo não cura ninguém. Nunca curou, nunca vai curar. Ele pode tirar uma enfermidade, mas certamente ele vai colocar outra. Alguma coisa de maldição vai ficar. Então, se você já passou por isso no teu histórico, na tua história, na tua vida, alguém falou, te contou um dia, tua avó te benzeu, quebra isso, renega isso, busca o teu pastor Veronese para ele fazer uma quebra de... Vai lá e faz, aleluia, preenche lá, vai orar para que o Espírito Santo te lembre, quebra isso daí, porque nunca fica zerado, sempre tem alguma coisinha lá, porque ele é um sem vergonha, esse Satanás. E aí, para não falar outras coisas, mas tudo bem. E do fogo na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, põe para mim, por favor, o verso 22, põe para mim, Luan, põe para mim na corrigida, não, como chama? Ai, meu Deus do céu. Na fiel. Esqueci o nome da tradução.
Acho que é Corrigida Fiel, se eu não me engano. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. É isso que eu queria nessa noite falar para você aqui. De tudo isso, talvez possa ter falado alguma coisa no teu coração, mas o que Deus pôs na semana já no meu coração e manteve isso queimando no meu coração é essa questão. Que o pai levou o filho por uma situação horrorosa, terrível que o menino passava desde a infância, durante muitos anos. Isso perdurou na vida do menino, né? Imagina ser lançado, espumando, ele não falava. Se ele não falava, provavelmente ele não ouvia, né? Ele estava lá sendo jogado no fogo, na água, rolando, espumando. Tudo isso que você... E a intenção do diabo era matá-lo, mas Deus tinha um propósito e não permitiu que o diabo matasse. Porque o diabo, ainda que consiga fazer umas coisas, mas Deus, ele tem os seus propósitos. E aí chegou esse momento desse encontro do pai com Jesus. Tentou com os discípulos, não conseguiram. E os discípulos, os 9 discípulos foram cercados pela multidão e pelos escribas. Vocês não conseguiram, não deu certo. Cadê o teu Jesus? Cadê o poder de você? Cadê ele? Cadê? Está lá em cima, sumiu. Vocês ficaram sozinhos aqui, não teve cura e está aí o menino. Então Jesus vem e diz, ó, comigo. E aí o demônio olha para Jesus e tenta lá fazer a sua última aparição. E aí o pai conta o histórico. Porque Jesus pergunta, quanto tempo? Como é que é isso? Ele fala, ó. E o pai fala para Jesus, ó, se o senhor puder fazer alguma coisa, me ajuda. E Jesus responde, e no texto na Corrigida Fiel, Jesus responde, verso 23, com lágrimas, Senhor. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Por que Jesus fala isso? Diz, ó, se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Verso 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ou seja, ó Senhor, eu vim aqui, eu peguei a minha história, a minha aflição, a minha angústia, e eu vim aqui buscar o Senhor, porque eu creio que só o Senhor pode fazer esse milagre na minha vida. Mas eu cheguei aqui e o Senhor não estava. Estavam os seus discípulos. Eu entreguei para eles e eles não conseguiram me curar. Além de não conseguir fazer, nessa hora veio uma multidão e cercou. Toda a situação que eu vim trazer foi cercada por debates, por acusações. Virou uma multidão de vozes, de perguntas, de acusações. Virou um barulho só, virou um tumulto. E eu aqui com a minha angústia. Então eu creio, eu vim aqui porque eu creio. Mas como isso tudo aconteceu, agora eu preciso de ajuda na minha fé. Porque eu vim trazer aqui e não funcionou. Se o Senhor pode me ajudar, faz alguma coisa por nós. Aí Jesus disse, se eu posso, se você crê, tudo é possível que crê. Ele diz, eu creio. Eu creio. Mas aconteceu tanta coisa aqui nessa reunião, nesse culto. Aconteceu tanta coisa que eu com fé, mas aconteceu tanta coisa que a minha fé começou a entrar em xeque. Aí veio dúvida. Será que eu vou embora levando o mesmo problema? Será que isso não vai ter solução nunca? Será que a minha angústia vai continuar? Eu vim, não deu certo, não achei Jesus na hora ali, não conseguiram fazer. E virou uma grande guerra tudo isso, uma bagunça, um monte de voz. E eu vou continuar indo para casa carregando essa angústia, essa dor. E ele diz uma coisa que é maravilhosa, com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade.
Ajuda a minha fé. Porque eu tinha fé. Porque eu orei. Eu não sei quantas doses de vacina você tomou. Quem tomou vacina aqui? Quem tomou todas as doses? A primeira dose que eu fui tomar de vacina, eu não orei. Foi bem no auge lá, tal, e eu não orei. É vacina, tem que tomar vacina, vamos vacinar, vamos lá. É para o bem de todos, para o meu bem, bem da minha casa, vamos lá, vamos vacinar. E eu vim aqui no Açaí, e todo mundo falando, aquele monte de besteira, e aí eu vim tomar vacina. E eu não orei por sintomas, não orei por nada, só vim tomar vacina. E aí eu entrei no Açaí, fiquei lá um bom tempo, estava muito cheio de gente, demorei, e tomei a vacina. Eu tomei a vacina, saí do Açaí, sentei na moto, a minha cabeça começou a doer, eu passei mal. Eu coloquei o capacete da mão, capacete assim, e já começou a doer o corpo, doer. Eu passei muito mal mesmo, muito mal mesmo. Aí fui tomar a segunda dose. Aí eu aprendi a lição. Orei bastante. Profetizei, clamei, expulsei. Fiz de tudo que você imagina. E fui tomar a segunda dose. Tomei a segunda dose. Passei 100%, sem nada. Não deu nada, não, nem o braço, nada. Aí eu fui tomar a terceira dose. Pensa num jejum, clamor, oração, vigília. Pensa num cara do monte. Pensa em tudo isso. Espiritual, clamei. Nada. 100%. Zero de sintomas, de nada. Foi uma maravilha. O braço, quando você levantava, você sentia picada. Porque a agulha lá, você sabe. Tem medo de agulha? Aleluia. Ela vai te pegar na vacina lá. Aleluia. Foi uma maravilha. Eu aprendi a lição. Nesse sentido, eu aprendi a lição. E eu usei fé em Deus para isso. Essa semana, Pedro estava na piscina. Eu já falei quarta-feira aqui. Estava na piscina lá, fazendo as suas hidroterapias, suas coisas. E não limparam muito bem a piscina. E tinha um plástico pequenininho lá. E ele colocou no nariz. E aí foram tentar. E aí ele aspirou o plástico para dentro. Lógico, né? Se aspirou é para dentro. Ele aspirou o plástico. E aí foi para a casa de saúde, médico, esperamos, atendimento. O médico falou, provavelmente não está mais aí. E a gente chorou por isso, orou, e está ali clamando na sala de espera, e o médico, a médica, e chama o médico de fora, e vem, aquela coisa toda. E foi uma semana assim, irmão, que aconteceu tanta coisa, tanta luta, mas tanta luta mesmo, assim, pesada. Aliás, agora eu vou abrir aquele parênteses. Quando eu for me chamar para pregar, me chama no domingo, 5 da tarde. Porque aí a semana fica... Não, estou brincando. Estou brincando. Porque ele me chamou no domingo, acabou o culto domingo, ele falou, prega domingo que vem. Que tribulação de semana, meu Deus. Aí eu pensei hoje, acho que é melhor ele me chamar no domingo, 5 da tarde. Prega hoje, beleza. Não, estou brincando, tá? A gente está no ministério, a gente passa por tanta coisa, tanta luta, irmão, tanta luta. Eu sei que você passa por muita luta. Eu sei que você está debaixo de ataque, a tua fé está debaixo de ataque. Eu sei que você já orou para que Deus mande embora do Brasil o Covid muitas vezes. E talvez você olha e vê uma multidão, bagunça, questionamentos, vozes. E a coisa talvez está chegando na tua casa, na tua família. Talvez você está passando por um monte de situações. Você fala, Deus, eu te sirvo, eu sou teu discípulo, eu sou sua discípula. Senhor, eu orei por essa causa, eu orei com fé. Mas aí veio uma voz daqui, veio uma voz de lá, veio questões, veio acusações. Mas você não serve a Deus? Por que não aconteceu ainda? E aí a tua fé, você fez aquela oração fervorosa, você veio no altar, você entregou, você confiou. Senhor, aquele sonho, aquela palavra para se cumprir, aquela cura, aquela mão do Senhor abençoada no meu casamento, para fazer um casamento, sabe, poderoso, de testemunho, que glorifique o teu nome. Talvez a vida econômica. Então tem tantas questões que você apresentou a Deus. Talvez começou o ano, você
foi no culto da virada, aí você apresentou os seus projetos. Senhor, esse ano eu quero viver isso, quero viver aquilo. Aí começou o ano, começaram a passar os dias e a coisa apertou, ficou ruim, ficou contrária àquilo que você orou. E quando você orou, quando você veio trazer para Jesus, você veio com fé. O homem disse, eu creio. Ou seja, eu saí da minha casa com um baita problema. E eu tenho vivido isso, faz tempo, Jesus. É desde a infância. Olha o que o diabo faz na minha casa, na minha família, no meu filho. Isso que eu falo, irmão. Aí veio o Pedro lá tal, e o médico falou assim, fica de olho nele. Vai para casa, fica de olho nele. Se tiver alguma coisa no nariz tal, traz ele de volta. E aí eu olhei e falei, que legal. E não pode fazer um exame, um raio-x, por quê? Porque é plástico, o plástico não aparece. Aí o cara falou, se fosse metal, eu falei, que beleza, tem que enfiar um negócio de metal para poder ficar mais tranquilo, para aparecer. E aí, igual o irmão, aí eu fui falar para o irmão, muito amigo meu, muito querido, fui contar a história na quarta-feira, ele falou, eu conheço a história de um menino que colocou uma pilha no nariz. Eu falei, cara, mas... Colocou uma pilha no nariz, que era pequenininha, e acabou com o nariz do menino. Até hoje se trata. Eu olhei e falei, que beleza, que palavra assim. Tá vendo, irmão? A gente passa por isso, por esse monte de coisa. Eu creia, mas aí nós oramos. Mandei mensagem pro meu pastor, falei, pastor, acontecendo isso, estou aqui na sala de espera, aconteceu isso, vamos orar. Aí eu cheguei aqui à noite, no culto, quarta-feira, e o Pedro bem. Irmão, eu ali profetizando, o pastor liberou uma palavra, a gente estava ali orando e vendo o Pedro bem, muito bem assim, na sala de espera, brincando, conversando, o nariz tranquilo. E eu saí, fui para casa, sentei com ele no sofá, eu ficava olhando para ele. E eu creio em Jesus, irmão, eu creio. Eu creio no poder de Deus, da minha boca só sai palavra de fé. Eu sou um cara assim, eu aprendi eu não libero a palavra de maldição, não libero. Eu estou ali, pregando e falando, mas no meu coração, eu estava meio, mas Deus, será que tem alguma coisa no nariz dele? Será que está lá dentro? Será que as vias aéreas, ele vai talvez dormir à noite e pode, sabe? Eu creio em Deus, que Deus estava aí, já tinha feito um milagre, já tinha dissolvido, como o pastor falou, já dissolveu, já não está mais aí. O médico falou, talvez ele espirrou e saiu, nem está mais aí nada. Tudo isso maravilha, mas eu criei. Mas eu fiquei de olho olhando para ele. À noite, eu já não durmo muito bem, acordo fácil. Eu dormi ainda mais, olhando para ele. E ele, irmão, tá aí, tranquilo, pulando, brincando. Tá melhor do que eu, inclusive, o nariz dele. Mas as situações acontecem. E foi uma semana que não foi só isso, foram muitas situações complicadíssimas. Notícias assim, para mim, muito pesadas. Situações que não... E aí Deus falou comigo. Falei, Senhor, eu creio no Senhor. Mas é tanta coisa. A multidão veio para cercar o que eu vim entregar para o Senhor, as minhas orações. E está um barulho, está um monte de coisa, um monte de situações. E eu orei isso daí. Senhor, eu confesso, eu creio. Mas tem hora que a fé fica meio abalada. Me ajuda na minha fé. Confessar que eu creio no Senhor. Eu sou um cara que crê na tua palavra. Tua palavra mudou a minha vida, fez maravilhas, que ao longo da caminhada o Senhor operou coisas maravilhosas na minha história, na minha vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele continua operando. Ele operou ontem, Ele vai operar hoje, Ele vai operar amanhã. Mas tem momentos, Senhor, que eu estou aqui confessando para o Senhor. Ajuda na minha fé. Apresentando ao Senhor as minhas questões, ajuda a minha fé. O Senhor dá uma injeção aí. Eu sei de tudo, eu sei que a fé vem por ouvir, mas essa fé aqui é uma fé um pouco diferente. Tá? Essa fé aqui é a fé de crer mesmo que Ele vai operar um milagre, que Ele vai responder a tua oração, que Ele vai curar, que Ele vai fazer um milagre na tua casa, na tua vida. Essa fé que está falando aqui. Senhor, é eu o Senhor agora e meu filho, é o Senhor. E aí a Bíblia diz, no verso 26 em diante, verso 25, desculpa.
E Jesus, vendo que a multidão concorria, no meio de tudo isso, irmão, no meio de tudo isso, tudo que eu quero te dizer é isso, é que Jesus está aqui, irmão. Pode ter um monte de luta, pode ter multidão, pode ter vozes, pode ter barulho, pode ter guerra, pode ter o que for. Jesus está acima de tudo isso. Imagina o teu problema aqui, a multidão aqui, e Jesus bem grandão assim, ó, acima de tudo isso. A pessoa maravilhosa dele, o Deus que se fez carne, morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. Ele é o Rei, o Deus, o soberano, o Senhor da sua vida. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Sai dele e não entres mais nele. Nesse aqui, você não toca mais. Esse pai encontrou a mim, Jesus. E eu tomei essa questão agora para mim. E a minha palavra não volta vazia. Jesus deu uma ordem. Ele vai dar uma ordem sobre a tua vida nessa noite aqui nesse lugar. Se você crê. Se você crê, e mesmo que você crê um pouquinho assim, Ele sabe que a tua fé, às vezes, é abalada. Se tem alguém aqui que tem uma fé que nunca é abalada, que está sempre, vai pôr a mão na minha cabeça aqui nessa noite, aleluia. Eu vou ser o primeiro que está aqui, você vai orar por mim. Não corre não, hein? Você vai orar por mim. Verso 26. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Jesus está operando milagre, libertação. E tem gente ainda jogando contra. Jesus fez na sua vida, irmã? Não sei não, hein, mas não tá perfeito não, hein? Parece que não deu certo isso, aquilo. O que Jesus fez? O que foi ele que fez mesmo? Será que foi bênção? Tem gente assim, irmão. Não está aqui, hoje eu vou usar isso. Não está aqui, não veio hoje, tá? Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu. E ele se levantou. Ele faz completo, irmão, ele é perfeito, aleluia. Jesus ele liberta, ele opera, ele faz o milagre, ele dá ordem, ele tem autoridade, ele pega na mão, ele põe de pé, ele levanta, ele põe de pé, ele entrega perfeito, restaurado, completo, ele faz uma obra maravilhosa, não é assim? É assim. Eu creio que é assim. E ele se levantou, 28. E quando entrou em casa, não, esquece, 27, tá bom, vamos chegar assim. Eu queria convidar você a ficar de pé aí nessa noite. Queria chamar os irmãos aí do grupo de louvor, do ministério de louvor. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos por enquanto aí. E se colocar diante do Senhor. Irmão, esse é um culto, desses cultos aí que o texto começa. É um culto onde Jesus está presente. Onde Ele é o centro, onde Ele é a pessoa mais importante. Onde nós ouvimos a voz do Pai dizendo: esse é o meu filho, dai ouvidos a Ele. Onde Ele manifesta toda a glória dEle. Você não vai ver Jesus aqui nesse lugar maltratado, humilhado. Você não vai ver Jesus aqui nesse lugar, talvez vestido com uma coroa de espinho, sem conseguir respirar, esbofeteado, cuspido. Você não vai ver esse Jesus aqui, mas você vai ver o Jesus glorificado, vencedor, ressuscitado. Eis que estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos.
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você vai ver um Jesus montado num cavalo branco, com espada desembainhada, cheio de glória, cheio de majestade, o Todo-Poderoso. Você vai ver um Jesus aqui nessa noite, eu quero que você creia nisso. Você vai ver um Jesus com rosto de leão aqui nessa noite, rugindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu sei aqui na autoridade do Espírito Santo, eu creio, e eu sei que você tem muitas questões apresentadas a Ele, algumas estão perdurando, estão demorando um pouco mais. Eu sei que você veio aqui com angústias no coração, sobre a tua casa, sobre a tua vida econômica, questões sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre os teus filhos, questões econômicas que você não tem condição de resolver. Talvez amanhã alguém vai te cobrar, e você não tem no teu coração nenhuma malignidade, você não fez nenhuma coisa maligna, mas alguma coisa falhou. Eu não venho responder o porquê falhou, eu vim dizer para você que talvez a tua fé aqui, você entrou aqui com uma fé, você até creu, você apresentou, mas é tanta multidão, tantas vozes, tanta coisa que veio contra. Você imagina um pai levar um filho com tudo isso que estava vivendo, e as pessoas fazerem uma guerra disso, ficarem discutindo e batendo, e o filho está lá ainda, possesso, estribuchando, talvez ali espumando, talvez ali se retorcendo, e o pai com o coração angustiado, quase explodindo de angústia, de dor. Talvez é uma esposa que está com o coração angustiado, quase explodindo de dor, de angústia, de ansiedade. Talvez é um marido, talvez é um filho, talvez é um pai, talvez é um empresário que está vendo a sua empresa sucumbir diante de novas ameaças, e está angustiado. É o pão da sua casa, é a tua fonte de renda honesta, abençoada. Talvez é uma enfermidade na família, na casa. Se você é crente, é discípulo, tem fé, crê em Jesus, mas está aí sendo confrontado na sua fé, sendo, sabe, a multidão cercando. Irmão, Jesus é maior que tudo aqui nessa noite. Vou falar de novo, Jesus Cristo é maior que tudo aqui nessa noite. Ele é o soberano, Ele é Deus nas nossas vidas. E eu queria convidar você aqui nessa noite. Nós vamos cantar um cântico aqui, eu queria convidar você. Se você entende que Deus falou com você, e se a tua fé está aí sendo atacada, para você pegar teu problema e ir embora para casa com ele de volta, eu queria convidar você a vir aqui na frente. Mas vem aqui na frente confessando para Jesus, não é para mim não, para Jesus. Jesus, a minha fé, eu criei, eu acreditei, eu orei, mas eu estou aqui dizendo ao Senhor, não aconteceu ainda, e a minha fé está abalada. Me ajuda, irmão. Jesus vai ajudar você na tua fé nessa noite. Ele pode fazer um milagre, mas Ele quer ajudar a nossa fé aqui nessa noite. Jesus me trouxe aqui para ajudar eu na minha fé. Pega o teu pouquinho de fé que você tem ainda aí, vem aqui na frente. Mas não perde a chance não, irmão. Sai do seu lugar, confessa para Jesus. Jesus, ajuda a minha fé. Eu trouxe minha questão e ela é séria. Ela me dói, ela me desanima muitas vezes. Mas eu continuo, mas com tanta pouca força, tanta pouca fé. O Senhor me falou, Jesus, eu creio, mas tá difícil. Ajuda a minha fé. Irmão, Ele vai ajudar a tua fé nessa noite. Ele vai te abençoar aqui. O Senhor começou o ano e olha, já veio paulada, já veio notícia ruim. Senhor, quando ia acabar 2021, eu tive tanta esperança de que boas notícias iam chegar logo na virada.
mas chegaram más notícias. Senhor, eu tinha tantos planos, projetos, mas a minha fé está sendo testada. Sai do seu lugar e vem aqui na frente nessa noite, porque Deus, o Senhor Jesus, quer tocar na sua fé, Ele quer te abençoar. Tudo é possível ao que crê. Se está difícil de crer, Ele vai te ajudar nessa noite a sair daqui, talvez com a tua questão completamente resolvida por um milagre dEle, por uma intervenção dEle. Ou, se não, uma coisa eu te garanto, você vai sair daqui com a tua fé renovada e vai encarar amanhã, vai descer do monte amanhã e vai olhar e vai continuar orando, continuar profetizando, continuar declarando, continuar liberando palavras de que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. Fecha os teus olhos aí, em nome de Jesus. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és Deus. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. E se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei
Feche os teus olhos. Queria convidar você, põe a mão no teu coração aí. Eu gostaria muito mesmo de abraçar cada um de vocês e ministrar sobre a tua vida, mas eu não consigo fazer isso aqui nessa noite. Mas uma coisa eu creio, que Jesus está aqui fazendo isso com você, de maneira pessoal, particular. Ele é aquele que te recebe. Ele recebe você no regaço dele, no colo dele, nos braços dele. Ele é aquele que pode pôr fim nessa noite e tem o poder de pôr fim. Saiba de uma coisa, você está apresentando para a pessoa certa. Talvez você apresentou e contou a tua história algumas vezes e não aconteceu nada ainda. Mas nessa noite eu percebo Jesus aqui, irmão, tomando as minhas causas, tomando as tuas causas, que são impossíveis humanamente falando, mas nós cremos. Ele diz: tudo é possível ao que crê, porque eu estou tomando a tua causa, porque eu entrei nessa, eu dou uma ordem. Eu é que falo agora, é eu que dou uma voz de comando, é eu que digo sai, é eu que digo acabou, é eu que digo está encerrado essa questão na sua vida, e vai vir um milagre, você vai viver isso. Você que entrou aqui com a tua fé abalada, dizendo: Senhor, eu creio, eu criei ontem, eu creio, eu orei, eu fiz, eu mantive fiel, eu fiz tudo, Senhor, que eu achei que era certo, eu continuei, eu acreditei. Mas, Senhor, está aí ainda a luta, a angústia, está aí ainda a prova. É deserto, é vale, é fogo, é água, é um monte. Senhor, me ajuda na minha fé. Ele está aqui tocando você, irmão, creia nisso, que Ele está aqui tocando você agora, hein? Que você possa sentir o toque quente dEle agora, o toque de fogo de Jesus agora. Você possa sentir aqui na frente, na tua cadeira aí, sentado, mas você possa sentir um toque quente de Jesus agora em você, queimando em você. Esse queimar aí dentro de você, é Ele aumentando a sua fé, para continuar batalhando, continuar de pé, continuar firme, continuar declarando, continuar profetizando. Talvez alguma coisa não deu nada certo. Talvez você entrou aqui de cabeça abaixo, falando: Deus, o que não deu certo? Eu criei, Senhor. Senhor, eu não vou crer mais. Senhor, eu vou levar de qualquer jeito. Senhor, eu vou caminhar aí, ó, dia após dia. Eu vou acordar e vou viver o dia e vou dormir à noite. Mas eu não creio mais. Você veio aqui para ouvir e dizer: eu vou te ajudar também na sua fé. Vou fazer de você um crente que crê, que abre a boca e continua profetizando, declarando. Vou fazer de você e na sua vida um testemunho da minha glória, de que eu ainda opero milagres, de que eu faço maravilhas, de que eu tenho o controle da sua vida, da tua história, de que você é meu, que eu escrevi o teu nome na palma da minha mão, e quando eu olho e a minha mão não está mirrada, recolhida, para que não possa te abençoar, e quando Ele estende a mão para te abençoar, está o teu nome lá, a tua bênção, a tua vitória, o agir dEle na sua vida. Quero aqui nessa noite, em nome de Jesus, quero aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, declarar para a tua vida: todo diagnóstico vai ser mudado. Se veio um diagnóstico ruim, Deus vai mudar ele, em nome de Jesus. Ele vai operar um milagre. Ele disse para esse pai: se eu posso te ajudar, se você crer, tudo é possível que crer. Senhor, eu creio, mas ajuda a minha fé essa noite. Ele trouxe você aqui para ministrar sobre a tua fé. Fala em línguas, irmão. Ora em línguas. Adore ao Senhor mesmo nessa batalha. Continue adorando ao Senhor. Quando você acordar amanhã cheio de fé, cheio de clamor,
de autoridade, não estranhe, é Ele que encheu você, é Ele que tocou você, é Ele que restaurou você. Talvez você entrou aqui carregando um vício. Você fala, eu orei, Deus, para ser liberto, mas não aconteceu. Nessa noite Ele vai te libertar aqui. Irmão, Ele não quer você servindo a Ele amarrado em cordas, não quer. Ele não quer você servindo a Ele preso com algemas, com grilhões, não. Ele quer você livre, cheio de autoridade, cheio de unção. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Escute, aquele que tem uma roupa branca e que tem um rosto resplandecente como o sol, e que na sua cabeça tem várias diademas, está passando aqui na frente, aqui ó, e eu tenho certeza que você está sentindo queimar aí perto de você. É porque o Jesus glorioso está passando aqui ó, na frente, está andando aqui na frente ó. Ele está ministrando na sua vida, com o rosto resplandecente como o sol na sua maior força, com os seus pés como um latão reluzente, polido, com as suas mãos furadas pelos pregos da cruz, mas completamente curadas, cicatrizadas, não tem ferida, tem só as marcas das mãos dele. E são estas mãos que tocam você, tocam a tua cabeça, o teu coração, fazem você queimar nessa noite. Fazem você sair daqui nessa noite dizendo: eu vou restaurar o meu casamento, aleluia, na presença do meu Deus. Eu vou viver o milagre na presença dele, porque ele é poderoso. Você sair daqui hoje dizendo: essa porta vai abrir, aleluia, porque ele é poderoso. Sai daqui hoje declarando: ele é o meu Deus, não me deixou. Ainda que eu não encontre resposta em mais ninguém, nele eu tenho a minha resposta. Ele não me desampara, ele tem poder. Jesus, Jesus. Você pode aplaudir esse Jesus aí, glorificar o nome dele. Glorifica ele aí, só com brado aí. Celebra o nome dele aí, irmão. Dá um glória aí.
e mulher cheio de fé, em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar aí e que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Uma semana aí que Deus possa operar maravilhas na sua vida, usar a sua vida, operar maravilhas na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que essa glória dele aí, que essa nuvem cubra a sua vida, que esta unção permaneça em você e faça você caminhar aí muitos dias com este pão, com esta presença maravilhosa dele, em nome de Jesus. Antes de você sair, libera uma palavra para alguém aí. E Deus te abençoe, em nome de Jesus.